Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Hoje é um dia muito especial e também muito diferente para todos nós. Em função do que está acontecendo no mundo, no Brasil, e nós somos parte disso. Hoje nós estamos aqui nos dirigindo aos irmãos que estão em suas casas. Mas olha, chegamos à sua casa com muita alegria, viu? Tomara que você sinta a mesma coisa. É uma nova experiência para todos nós, mas esperamos que o culto desta manhã seja igualmente edificante como tem sido a nota principal dos nossos cultos na casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, mesmo distante, mas nos unirmos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo para celebrar o seu santo nome. Nesse espírito de adoração, com muita alegria e gratidão a Deus por nos permitir este momento, apesar de tudo, quero convidá-los a cantar, a entoar um cântico para a glória do nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Meus irmãos, como sempre, nós separamos alguns minutos, um instante importantíssimo dentro do nosso culto para orar, para interceder em favor dos nossos irmãos, muitos deles em tratamento médico. Nós temos vários motivos para orar. A nossa igreja tem sido enriquecida, algumas famílias com bebês, crianças recém-nascidas. Agradecer a Deus, mas pedir também a proteção dele. Orar pelas famílias que estão em tratamento, os nossos queridos irmãos se submetendo a tratamento médico. Então esse é o momento em que a gente vai orar por esses nossos irmãos cujos nomes já estão aí, os irmãos acompanham já há muito tempo,
vamos lembrar de interceder ao nosso Deus em favor dos nossos queridos irmãos. Então eu quero convidar você a orar comigo. Vamos curvar as nossas frontes, vamos fechar os nossos olhos e, pelo conhecimento que temos do nosso Deus e a garantia da sua palavra, vamos orar. Vamos trabalhar em favor dos nossos queridos irmãos. Oremos. Deus bendito, todo-poderoso, em cuja presença nos encontramos, e a tua igreja presente diante de ti, cada um em sua casa, em seu lar, mas todos nós em tua santa e gloriosa presença. Senhor, pedimos que as tuas misericórdias, como sempre, alcancem os nossos corações, as nossas casas, especialmente agora as famílias, as que estão lutando com problemas de saúde, os irmãos que estão em tratamento médico. Oramos agradecidos pelas nossas irmãs e famílias que receberam um bebezinho em casa. Nós te louvamos agradecidos pelo teu cuidado, Senhor. Oramos por aqueles que estão fazendo um tratamento tão sério, lutando contra doenças fortes, doenças agressivas. Oramos pedindo que a tua boa e poderosa mão os alcance nesse momento, levando-lhes o alívio, a força para suportar o tratamento, enfrentar esse período. Oramos, Pai, rogando que a tua presença consoladora, a tua presença protetora, a tua presença restauradora esteja em cada casa e em cada vida desses nomes por quem oramos nesse instante. Aceite desde já, Senhor, a nossa profunda gratidão, pois sabemos que és um Deus que ouve, que fala, que cura, que socorre, e em nome de Jesus nós pedimos estas bênçãos para esses nossos irmãos. Amém. Bem, eu quero convidar vocês. Estão longe? Claro que estão longe, mas estamos próximos. E a gente pode cantar juntos, viu? Nós vamos cantar, vamos adorar ao nosso Deus com um dos nossos queridos hinos dos clássicos batistas que nós temos. Cantemos.
Meus queridos irmãos e amigos, confiar no Senhor. Confiar em Deus nos dias que vivemos hoje é um assunto importantíssimo, é um assunto urgente e é um assunto que atende à nossa necessidade. Eu quero convidá-los a refletir comigo no Salmo de número 20, um salmo muito bonito, escrito por Davi num momento muito importante na vida dele, em que claramente ele precisava confiar no Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te o socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em teu nome, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Diante de nós, um salmo importantíssimo, escrito num período, poderíamos chamar um período de crise, um período de perigo. Davi foi um grande guerreiro, grande lutador, suas mãos adestradas para a guerra pelo próprio Deus. Todavia, não tinha ele um exército cheio de aparatos, que na época eram bons cavalos, boas carroças, cavalos adestrados para a guerra. Cavalo adestrado não tem medo, tem força, tem velocidade e enfrenta o perigo. O exército de Davi não era dos maiores e nem era um dos mais poderosos do ponto de vista do acervo necessário para se enfrentar uma batalha. Em momentos assim, nós precisamos muito ser direcionados para um poder que supra as nossas necessidades e as nossas deficiências e as nossas limitações. Eu sei que nesse exato momento, os irmãos estão em suas casas, todos os irmãos estão ficando vários dias em sua casa porque não podem vir à casa do Senhor. E aqui estamos nós. E os irmãos estão em suas casas por quê? Por medo? É pânico? É o perigo que assola? Não. Nós, crentes em Cristo Jesus, que pela palavra adquirimos maturidade espiritual, estamos em casa porque somos crentes, somos cidadãos, cooperamos com as autoridades, cooperamos com a saúde dos nossos irmãos, trabalhamos para que haja paz social, para que haja saúde em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil e no mundo. Por essa razão estamos em casa. E é muito interessante como Deus, o próprio Deus, nos prepara para esses momentos importantíssimos. Há alguns anos atrás, não teríamos esse acesso, mas hoje, pela graça de Deus e pelo consentimento dos irmãos,
nós chegamos à sua casa. Nós vamos orar juntos, nós vamos pensar juntos na palavra do Senhor. E isso nos traz a esse texto, perguntando, por exemplo, que motivos temos para confiar no Deus a quem adoramos e a quem servimos. O Salmo apresenta o nome do Senhor como um nome em quem podemos confiar. E o salmista mostra também algumas razões por que podemos confiar no Senhor. E não é interessante que neste momento a gente se lembra da Bíblia quando ela se refere a deuses criados por mãos humanas, como ela mostra a limitação desses deuses. A gente vê isso, por exemplo, no Salmo de número 115. Deus falando sobre os deuses criados e que, por falta de sabedoria, muitos homens fazem esses deuses e os adoram, mas eles são descritos pelo próprio Deus em sua palavra como deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam. Olha só, ao referir-se, portanto, no Deus a quem nós adoramos e em nome de quem estamos aqui, a palavra é outra. Mas antes de virmos para o texto, que tal a gente lembrar, por exemplo, de um momento em que Daniel, já exilado e vivendo ali com os seus amigos, que passou por várias experiências e a sua fé foi provada. Há um texto que nos chama muitíssimo a atenção. No capítulo 10 de Daniel, começa dizendo que ele passou alguns dias muito triste, não quis comer e viveu aqueles dias em oração. A situação era muito difícil, mas esse salmo aponta para um momento, esse capítulo de Daniel, aponta para um momento em que Daniel recebe uma visita muito boa. É a visita de um mensageiro de Deus, um anjo. E ele se aproxima de Daniel, dizendo que desde o dia em que ele começou as suas orações e colocou no seu coração sentimento e atitude de fidelidade, desde aquele dia Deus tem ouvido as suas orações. E é interessante porque a presença do anjo ali é uma resposta divina. E também interessante é o modo como Daniel vê este anjo, vestido de linhos brancos, o seu corpo como de bronze, os seus olhos como de fogo e a sua voz como a voz de multidão. Olhem a diferença entre os deuses criados pelos homens e a presença do Deus. E isso porque trata-se de um anjo, de alguém que está representando Deus, que está visitando Daniel em nome de Deus. Mas olhem só a sublimidade de um representante de Deus quando comparado a deuses preparados, forjados, construídos, moldados, lapidados por mãos humanas. Tudo isso nos traz de volta a esse texto para verificarmos por quais razões devemos confiar em Deus. Então vejam, voltando ao Salmo, o Senhor te ouça no dia da angústia. Estamos em casa? Os irmãos estão em casa? Alguém poderia imaginar, como eu estou sofrendo, estou em casa, queria tanto falar, queria clamar, será que serei ouvido? O Senhor te ouça no dia da angústia. Nós temos um Deus a quem nos dirigimos pela fé, mas verbalmente, porque é um Deus que tem ouvidos e é um Deus que ouve. Tem nome, o nome do Deus de Jacó. E em seguida vem mais um motivo para confiarmos em Deus: te proteja.
Olha, Davi está apresentando um Deus que, em primeiro lugar, ouve. De onde quer que você fale, onde quer que você esteja nesse momento, você pode, pela fé, se dirigir a Deus, confiado na segurança bíblica de que Deus nos ouve no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Então não é uma ajuda humana, não se trata aqui de um profissional, terapeuta, alguém que ajuda o homem em suas necessidades emocionais, que ouve, e que o ouvir já é uma ajuda muito grande, mas não sabe como resolver e não pode proteger. Não. O texto fala de um Deus que, além de ouvir, Deus protege. Temos proteção garantida. Lembram-se que nós falamos há pouco, os crentes não estão em casa com medo, não estão fugindo de nada. Eu sei que, se oportunidade lhes fosse dada, os crentes sairiam de suas casas e se dirigiriam às igrejas, aos templos, à casa de oração, com a mais absoluta alegria e com o seu coração absolutamente tranquilo, porque crê num Deus. E a nossa fé, a nossa crença em Deus, não é simplesmente porque Deus nos livraria, por exemplo, deste vírus, que assola o mundo. A nossa confiança em Deus está no fato de que nada neste mundo nem fora dele, nem na terra, nem abaixo da terra, nem no céu, nem acima do céu, nada há que possa nos afastar do nosso Deus. Esta é a nossa confiança. Se nós estivermos doentes, estamos nele. Se estivermos com saúde, também estamos nele. Que alegria extraordinária podermos viver e expressar a nossa fé dessa forma. Mas olhem o que diz mais o texto. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Quem conhece a história de Daniel, a que nos referimos há pouco, sabe que aquele anjo veio com uma mensagem e ele veio como sendo o socorro de Deus enviado a Daniel. E ele disse que já há muito Deus havia ouvido a oração e respondido. E as respostas de Deus também enfrentam os seus obstáculos. Quem conhece a história sabe que o anjo precisou lutar, porque Satanás colocou obstáculos. Ele teve lutas e batalhas até chegar a Daniel. Sabem, meus irmãos, aqui está também nessa história uma explicação absolutamente clara de como as nossas orações nem sempre são respondidas de imediato. Ou, se respondidas de imediato, elas não vêm com o resultado e chegam a nós imediatamente. Deus respondeu e houve um tempo para o mensageiro chegar, porque ele precisou lutar muito, nos diz a história ali. Deus conceda-te conforme o teu coração. Aqui a Bíblia nos chama a atenção para um ponto muito importante. Deus nos conceda, o texto é uma oração, agora invocatória, dizendo: Deus te conceda conforme o teu coração. Como estão os nossos corações em relação à vontade de Deus e à palavra de Deus? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus recomenda que os nossos pensamentos estejam no alto e não aqui embaixo. Pensai nas coisas que são de cima. Quanto mais enchemos o nosso pensamento do conhecimento de Deus pela sua palavra, mais os nossos corações estarão afinados com a vontade de Deus, o que nos coloca em sintonia fina com Ele.
E as nossas orações, então, serão uma expressão não apenas do desejo do coração humano, mas as orações serão desejo do coração sintonizado com Deus. E isso entra perfeitamente na orientação que Jesus Cristo deu, de que nós oramos ou devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Se os nossos pensamentos estiverem aqui embaixo e não lá em cima, as nossas orações serão uma mera expressão dos nossos corações fora, destituídos, distantes da vontade de Deus. Então, vamos orar pelo tempo que quisermos e Deus não nos dará respostas. Mas o Salmo está dizendo que Deus te conceda, Deus te atenda segundo o teu coração. E na Bíblia encontramos base para um coração pronto para orar e receber a resposta, que é um coração sintonizado com a palavra e com a vontade de Deus. Então esse texto fala sobre Deus, aponta para Deus, define Deus, revela os atributos de um Deus que se comunica, que se revela, que se aproxima, que cuida, ouve, vai, envia mensageiros e atende, socorre. É esse mesmo autor que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí esse texto aponta primeiro para Deus e agora para a natureza humana, para o ser humano. E ela divide o homem em dois grupos. Existem aqueles que confiam nos recursos humanos, no sistema humano. Então, é mencionado isso no verso 7, quando diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Claro, isso resgata o conceito e a dinâmica de uma guerra, de um exército com aparato militar poderoso. Que na antiguidade, o aparato militar era cavalos e cavaleiros, ambos treinados e adestrados para a guerra. Então, muitos reis partiam para enfrentar o exército de Davi com a mais cristalina convicção de que iam vencer, porque havia soldados preparados, treinados, cavalos com as suas carroças, que poderiam atacar sem defesa para o exército de Israel. Então Davi, acostumado à guerra, enfrentou exércitos extremamente mais poderosos do que o dele. Ele sabe muito bem dizer isso. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas ele se lembra do que Deus tem feito. Ele se lembra das suas vitórias, com um exército menor, com um povo despreparado do ponto de vista militar, em comparação aos grandes impérios que Israel enfrentou. Então, Davi diz: nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós não podemos esquecer isto. Davi está dizendo nós, porém. Ao contrário, a despeito da confiança que um exército hábil, preparado, com acervo militar muito grande, pode confiar nos seus soldados e nos seus aparatos militares, Davi está acostumado a dirigir um povo que historicamente, sempre que pecou e caiu em miséria, caiu em pragas, caiu diante de outros exércitos, todas as vezes que Israel clamou o nome do Senhor, Israel venceu as suas guerras. É interessante isso. Mesmo antes dos reis, no período dos juízes,
Muitas vezes o povo se afastava e sofria e era dominado, era quase dizimado. Aí o livro dos Juízes traz essa expressão. Então lembrou-se o povo de clamar ao Senhor e clamou ao Senhor. E cada vez que o povo clamava, Deus levantou vários líderes, vários juízes. Quem não se lembra de Sansão? Quem não se lembra de tantos outros juízes? É um período imediatamente anterior aos reis. E clamava o povo, e Deus se lembrava do seu povo, e levantava juízes para livrá-los. Então, Davi, com muita razão, ele diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Se a coisa terminasse aqui, mas não termina não. A experiência de Davi, ou o experiente rei Davi, tem acompanhado de perto as consequências na vida daqueles que confiam em carros e cavalos. E, ao mesmo tempo, ele observa os resultados na vida daqueles que fazem menção do nome de Deus. Olhem, os que confiam em carros e cavalos, do verso 7, é o mesmo grupo que é apresentado no verso 8, com a seguinte descrição. Uns encurvam-se e caem. Quer dizer, uns confiam em carros e cavalos, mas eles encurvam-se e caem. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. E então ele completa o verso 8 dizendo, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Será que alguém precisa dizer mais alguma coisa? Será que precisamos ouvir mais alguma coisa para confiar em Deus? De forma nenhuma. Então, nesta manhã, nós somos desafiados, primeiro, a nos dirigir. Em tempos de crise, de perigos e de ameaça, a gente precisa se dirigir ao Senhor. Aquele Senhor que ouve, no verso 1. Aquele Senhor cujo nome é o Deus de Jacó. Aquele Senhor que envia socorro, no verso 2. Aquele mesmo Senhor que do seu santuário traz o sustento para Sião. É o mesmo Deus que se lembra de nós. É o mesmo Deus que leva em consideração o nosso conhecimento e a nossa oração em sintonia com a vontade dele. Então, esse texto apresenta razões para nós confiarmos em Deus. E, ao mesmo tempo, ele nos encoraja a nos distanciarmos dos recursos humanos, a nos distanciarmos de tudo aquilo que nesse presente século tem se apresentado como deuses humanos, fabricados por homens, resultados da invenção humana, porque esses confiam em carros, confiam em cavalos. Mas a consequência é encurvam-se e caem. Talvez você esteja sentado aí em sua casa, na poltrona, no sofá, numa cadeira, na cama. Mas você está em pé diante de Deus. Porque não confia em carros nem cavalos. Por isso não pode ter medo também das maldades, dos problemas, dos perigos humanos, porque a sua confiança está em Deus que pode todas as coisas. Você é este que se levanta e está em pé, porque é o Deus que coloca você nesta situação. De modo que, meus queridos irmãos, amigos da Igreja Batista em Vila das Belezas, amigos e irmãos de outras igrejas,
de outros municípios, de outras cidades, de outros estados. Que alegria é podermos reforçar a fé que temos, com base na autoridade da palavra de Deus, que nós não estamos com medo. Estamos em casa porque somos crentes responsáveis, obedientes às determinações, quando estas não atingem a nossa fé. Nenhum homem, nenhum poder pode determinar que nós não podemos crer em Deus, mas pode impedir-nos e até determinar que nós fiquemos em casa por uma necessidade pública como esta. Muitos irmãos nossos, enfermeiros, médicos, gente que trabalha na segurança, gente que trabalha no atendimento social, essas pessoas estão trabalhando, elas não podem, e Deus está com elas. E ainda que venham a ser contaminadas, Deus estará com elas, dando todos os recursos e a segurança que precisam ter. E enquanto nós estamos em casa, estaremos orando por eles, buscando o socorro que vem do alto, com aquela confiança e fé que somente Deus pode nos conceder. Deus abençoe a você, meu irmão, meu amigo, meu parente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua igreja. Então, quero convidar você para orar nesse instante. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e quero trazer essa palavra de oração. Querido Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos muito a bênção desse encontro. Ainda que separados e distantes do ponto de vista geográfico, estamos todos juntos e formamos um só corpo, o corpo de Cristo. E todos em sintonia com a tua vontade preciosa e gloriosa, confiados na tua direção e na bênção que tens para todo o teu povo aqui e em todo o mundo. Ó Deus bendito, leve-nos em paz aos nossos lares. Deus abençoe profundamente a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam convosco, hoje e eternamente. Amém.